Fala galera do café, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, velho, hoje eu vou trazer um vídeo aqui. Nem só de vídeos engraçados vive o homem, né? Então tem um vídeo de curiosidade top aqui que eu tô curioso pra caralho pra assistir. E vamos assistir aqui. Vamos ver o que tem nesse vídeo aqui. O nome do vídeo é Lugares onde a Terra age de forma misteriosa. Lá do canal Fala Sério. Então vamos lá ver, gente. Sem mais enrolação, tá? 3, 2, 1, tchais. Existem muitos fenômenos naturais simplesmente alucinantes, e até mesmo a terra na qual pisamos está sujeita a mudanças. Desde buracos devoradores de pessoas até um solo saltitante, prepare-se para ser Achei que era surpreendido fica esse com negócio de esses areia locais onde movediça, a velho. terra age de maneiras misteriosas. Nossa, caralho. Número 10. Liquefação. Em 11 de março de 2011, Correto. um desastre natural devastador, conhecido como o Grande Terremoto Tohoku, atingiu o nordeste do Japão, causando danos generalizados e desencadeando uma série de tsunamis massivos que dizimaram áreas costeiras. Esse terremoto é considerado até hoje um dos eventos sísmicos mais fortes já registrados, mas os residentes da Baía de Tóquio, na região de Kanto, também experimentaram outro fenômeno bizarro. Pessoas que estavam nas ruas do subúrbio de Urayasu observaram algumas partes do local começarem a se erguer e se agitar, como se algum deus adormecido tivesse sido despertado abaixo da terra. Tava procurando o pavimento L. se dobrou e O o L líquido já, o escuro Kira. começou a jorrar de enormes rachaduras, enquanto a lama escura cobriu o pátio Caralho. em minutos, com os bueiros sendo empurrados para fora do solo, os encanamentos estourando e postes de eletricidade quase caindo por Nossa, completo. velho. Esse acontecimento bizarro é cientificamente conhecido como liquefação, que ocorre quando vibrações intensas fazem com que as partículas do solo abaixo da Terra percam contato umas com as outras, transformando o solo que era sólido em um estado líquido. Como a Baía de Tóquio foi construída em terras recuperadas do Mar do Pacífico desde o século 17, o solo dragado do fundo da baía se soltou e aconteceu a liquefação durante a atividade sísmica. Nossa, Conforme que a superfície assustador, velho. mudou e afundou, a água e a lama aumentaram, espalhando o líquido por vários quilômetros, causando estragos nas áreas próximas. Número 9. Saturação do solo. Os trabalhadores deste canteiro de obras mal podiam acreditar no que viam quando chegaram ao trabalho isso, e descobriram que o solo abaixo de seus pés se comportava como um pula-pula inflável. Apesar de sua aparência convencionalmente seca e quebradiça, o solo oscilava como um balão cheio de água enquanto a escavadeira tentava perfurar abaixo da superfície. A razão para este acontecimento estranho e maravilhoso remonta a um antigo proprietário que tinha enchido uma velha piscina enterrada com argila sem drenar adequadamente a água Parabéns. restante. Apesar de se compactar e assentar em Bicho forma burro da sólida porra. com o tempo, a mistura de solo solto e argila com um teor de umidade já alto foi facilmente perturbada pela chegada do maquinário pesado que deslocou a terra com seu peso. O deslocamento dessa argila e do solo fez com que as partículas se repelissem e se enchessem de água por meio de um processo de supersaturação. O resultado é semelhante ao efeito obtido quando você mistura areia e água do mar em um balde na praia, com a areia absorvendo a umidade e assumindo um estado momentâneo de liquefação quando sujeito a alguma força, como foi o caso. Para recuperar o equilíbrio sólido, mais solo seco deve ser adicionado para recompactar a terra, mas esses caras preferiram se divertir um pouco antes. Número 8. Floresta Legal, respirando. legal. Em outubro de 2018, um usuário do Twitter atordoado compartilhou um vídeo assustador de uma seção da floresta em Quebec que parecia estar respirando como um gigante adormecido. Caralho, A que filmagem viagem, deixou mano. as pessoas perplexas em todo o mundo, com milhões compartilhando o vídeo na internet e pedindo uma explicação lógica. Seria um monstro subterrâneo? É o coração da Ao natureza, final, a The tá ligado? Weather Network acalmou as pessoas, anunciando que o terreno ganhar vida dessa forma não é algo tão impossível como parece ser. O cirurgião arbóreo Mark van der Waal explicou que a ilusão de uma inspiração e expiração tem menos a ver com o consumo de oxigênio por meio da fotossíntese e mais a ver com a impressionante força da mãe natureza. Quando todos os elementos estão alinhados, esse fenômeno meteorológico pode ocorrer durante uma forte tempestade de vento, conforme as rajadas tentam derrubar as árvores. Em uma área especialmente pantanosa ou após um período de chuva forte, o solo ao redor da rede de raízes entrelaçadas das árvores pode ficar saturado pela umidade, causando essa perturbação. Esse solo solto significa que, conforme as árvores balançam e se inclinam com o vento, as raízes vão sendo arrancadas, fazendo com que o solo musgoso da floresta pareça estar respirando. Se eu visse isso, eu ia me Número cagar todo, 7. mano. Praia desaparecida. Em Skip Point, perto da cidade costeira de Rainbow Beach, em Queensland, na Austrália, é um ponto turístico popular que estampou Nossa, que as praia manchetes em bonita, 2018 depois que uma grande parte da costa de areia de repente foi engolida.
Apenas um dia antes, a praia estava cheia de turistas de férias, aproveitando ao máximo o belo clima local. Mas nas primeiras horas da segunda-feira, 24 de setembro, um misterioso buraco se abriu quando a maré começou a consumir a terra em um ritmo bizarro. Vídeos do evento mostram seções inteiras de areia se desintegrando abaixo das ondas, Caralho, enquanto já as pessoas pensou, assistiam atônitas a tudo isso, com o buraco chegando até as árvores. Se estima que a área afetada foi de 198 a 305 metros de largura. Os especialistas chamaram o fenômeno de deslizamento da costa, o qual ocorreu depois que uma erosão abaixo do nível do solo atingiu seu ponto de ruptura. Ó o pessoal pertinho, velho. O pessoal é muito, na mesma pessoal é área muito em 2015, otário, mano. quando um enorme Sai daí, buraco porra. engoliu tendas, um carro e até um ônibus na costa de Rainbow Depois Beach. que morre. Marés agitadas enfraqueceram os níveis mais baixos do solo até que a erosão foi suficiente para desencadear um efeito devastador, permitindo que a maré corroesse suas margens. Os turistas agora são aconselhados a ficar bem longe dali, e esse caso prova que nunca se deve subestimar o enorme poder da natureza. Número 6. Buracos na terra. Um deslizamento de terra próximo à costa é bastante assustador, mas nada se compara ao horror de um buraco gigante aberto de repente, engolindo carros, pessoas e até edifícios inteiros que estejam por perto. Esses buracos podem aparecer em qualquer lugar e ter milhares de metros de largura, e o mundo tem visto cada vez mais desses desastres naturais bizarros nos últimos anos. Áreas de terra classificadas como relevo kárstico, que são constituídas por rochas solúveis como calcário ou gesso, são suscetíveis a esses buracos, pois a erosão acaba corroendo a terra, deixando apenas uma perigosa camada na superfície que pode ceder a qualquer momento. Esse fenômeno, chamado de dolina, acontece quando o buraco subterrâneo se expande para um tamanho maior do que o sedimento que está cobrindo ele, fazendo com que o solo de repente se abra. Em 2010, um devastador buraco de 20 metros de largura e 30 metros de profundidade se abriu na cidade da Guatemala, engolindo uma fábrica de 3 andares e resultando em 15 fatalidades. Embora o excesso de água subterrânea da tempestade Ágata e o vazamento de uma tubulação de esgoto local tenham sido responsabilizados por esse desastre em particular, pesquisas mostram que o mundo está vendo mais dolinas como esta devido à atividade humana, já que grandes canteiros de obras fazem com que a água da chuva se acumule em terreno irregular. A maior dolina conhecida aconteceu na China e ficou conhecida como Xiaoxiatiankeng, ou Poço Celestial. Número 5. Falei certo? Círculo de Fadas. Nas pastagens áridas do deserto do Namibe, temos 2.500 quilômetros de terras cobertas por milhões de círculos Olha, que lugar bonito da misteriosos, porra. Eu quero muito viajar, velho. círculos de fadas. Cada um desses pedaços circulares de terra é totalmente desprovido de qualquer vida vegetal e pode medir entre 1,8 e 6 metros. Quando visto de cima, parece que insetos gigantes foram comendo a terra. Ninguém sabia ao certo por que essas estranhas formações acontecem, mas várias teorias foram propostas durante o acirrado debate entre especialistas na esperança de explicar esse estranho fenômeno. Alguns acreditam que os círculos são resultados de colônias de cupins, já que os insetos tornam a terra porosa e estabelecem um reservatório permanente de água da chuva, cerca de 50 centímetros abaixo do solo. Mas isso não explica a surpreendente regularidade do que parece um favo de mel em escala gigante. Outra teoria sugere que os círculos de fadas são o resultado de uma guerra de territórios entre plantas nativas, que ajudam suas vizinhas criando sombra e mantendo a água na superfície, impedindo por outro lado as plantas que estão mais distantes de criarem raízes suficientemente grandes para extrair a água do solo. Porém, uma nova pesquisa da Universidade de Princeton descobriu que esses círculos nas plantações são, na verdade, o resultado de ambas as teorias propostas. Enquanto o aninhamento de cupins é responsável pelos círculos maiores, alguns buracos menores de 20 centímetros de largura são resultado da competição por água. Número 4. Caralho, legal. Fissuras sísmicas. Geralmente esquecemos como o solo abaixo dos nossos pés foi mudando ao longo dos últimos 2 milhões de anos, desde antes do surgimento da humanidade, e é muito improvável que o mundo como conhecemos hoje siga sendo o mesmo. Em 2005, uma enorme fenda sísmica de 56 quilômetros se formou na Etiópia num curto espaço de tempo, deturpando a paisagem e deixando os cientistas impressionados. Nenhum terremoto foi registrado para explicar a enorme fissura, e seu aparecimento foi então relacionado a uma erupção passada do vulcão da Barro, que fica ali por perto. Embora essas cristas no fundo do mar sejam criadas por uma intrusão de magma de maneira semelhante, o que os cientistas não sabiam é que as fronteiras vulcânicas, como as placas africanas e árabes que se encontram na Etiópia, poderiam rachar de repente dessa forma.
Acredita-se agora que a fissura de 6 metros de largura seja uma indicação inicial de um oceano inteiramente novo, que acabará engolindo o Mar Vermelho nos próximos milhões de anos. Caralho. Em outubro de 2011, outra enorme rachadura de 109 metros de extensão e 1,5 metro de profundidade apareceu perto de Birch Creek, na península superior antissísmica de Michigan, depois que os residentes da área relataram ter ouvido um forte estrondo. A fissura sísmica de Menominee resultou em uma reviravolta bizarra na floresta, separando as árvores de suas raízes depois que uma rocha de calcário se ergueu violentamente e deslocou a camada de argila que estava acima. Com o agravante das mudanças climáticas, pensou, véio, tu tá na tua casa, tu ouve um barulho da porra, aí tu vê uma fissura do caralho no chão, ia morrer de medo, velho. Crateras explosivas de metano. Na manhã de 28 de junho de 2017, caçadores de renas perto da aldeia de Seiaka, no extremo norte da Sibéria, relataram ter ouvido um forte estrondo, seguido por uma torrente de fogo e fumaça. Os cientistas que estavam investigando descobriram uma enorme cratera recém-formada na margem do rio, diferente de tudo que eles já tinham visto antes, a qual foi seguida por uma segunda cratera parecida na região de Tillman, em julho. A causa por trás da explosão dessas crateras provavelmente tem a ver com o derretimento de um permafrost, que faz com que qualquer matéria orgânica, como plantas mortas ou animais preservados ali, se decomponham repentinamente, liberando gás metano numa quantidade suficiente para causar uma explosão. À medida que o Ártico vai esquentando a níveis alarmantes, o permafrost vai derretendo mais do que nunca, permitindo que gases inflamáveis sejam liberados de forma imprevisível. Um novo estudo descobriu que cerca de 100 crateras desse tipo foram formadas no fundo do mar Ártico há cerca de 11.600 anos, quando a camada de gelo recuou, desestabilizando quantidades enormes de metano que estavam ali presas. Cientistas que investigam esses buracos de metano na tundra siberiana sugeriram que eles podem não ser exemplos isolados, já que o mundo inteiro continua esquentando. A ideia de que o mundo inteiro poderia começar a explodir de repente deveria ser assustador o suficiente para mudar nosso modelo de desenvolvimento, não acham? Número 2. Areia movediça. Quando falamos em areia movediça, imaginamos logo um explorador tentando passar por um trecho de terra e sendo engolido por ele. Isso aí é da hora, da hora. O natural é muito mais versátil do que você pode imaginar. A areia movediça pode aparecer em praticamente qualquer lugar do mundo onde o solo contém algum excesso de água, o que é mais provável perto de rios ou em terrenos pantanosos. Quando a areia, a argila ou o lodo ficam saturados de água e são agitados pelo movimento, o nível de atrito entre as partículas da terra é reduzido, formando um solo liquefeito que não pode mais suportar peso algum. A superfície pode parecer sólida ou firme por algum tempo, mas com alguma pressão cinética o solo se desloca em todas as direções que estão sob pressão, engolindo o objeto que está fazendo peso. Como o corpo humano é menos denso do que a areia movediça, é impossível afogar-se nela, a menos que você caia de cara ali. Mas é importante manter a calma para se manter na superfície e evitar que a terra te sugue ainda mais. Pode parecer muito divertido brincar com isso, mas recomendamos que você aprecie esse fenômeno natural de longe. Melhor prevenir do que remediar. Número 1. Bolhas de grama. Muita gente tem grama no quintal, mas são poucos os que já viram um fenômeno desse tipo pessoalmente. Essas bolhas de grama incríveis realmente existem e ocorrem quando um bolsão de água se forma abaixo da superfície, geralmente entre uma camada de grama sintética e a grama natural. Igual colchão d'água. Isso costuma ser resultado de fortes chuvas acumuladas ou de um encanamento que se rompeu, embora também aconteça em regiões polares como a Sibéria, onde 15 bolhas de grama foram relatadas recentemente na remota ilha de Bely. Aqui, o derretimento do permafrost e a liberação do metano podem ter um efeito semelhante. Embora algumas bolhas de grama domésticas tenham sido registradas, a maioria ocorre em campos de golfe. E o campo Grey Wolf, no Canadá, chegou a registrar uma bolha no gramado de 45 centímetros de altura, causada por um encanamento que estourou. Sempre que possível, essas bolhas subterrâneas devem ser drenadas com segurança em um ponto de fácil reparação para evitar que o solo fique encharcado. Mas se você não mora em uma área com condições climáticas adversas, é improvável que você chegue a ver uma dessas pessoalmente. Não sei porquê, mas me deu uma vontade de ver vídeos de espinhas sendo estouradas. Qual desses estranhos fenômenos naturais mais te surpreendeu? Não suporto, velho. Dá um nojo da porra esse vídeo. Misteriosamente mesmo estando sóbrio? Conta pra gente nos comentários. E obrigado por assistir. Top. 3, 2, 1, pay. Ali no final, velho, ele falou sobre os vídeos de espinha, cara. Eu não sei como o pessoal assiste isso, mano. Eu acho muito nojento, cara. Mas o vídeo eu achei da hora. Cara, esse último aí da bolha eu acho que eu já vi, tá? Pelo menos algo parecido. Mas é isso aí. Esse foi o vídeo Falar Sério, tá? Vídeo top, tá?